Fala galera, beleza? Meu nome é Júlio César, aqui é o canal Oficial 123. Galera, a gente que já está há muito tempo na manutenção, sabe que existem margem de risco no serviço que a gente faz em alguns tipos de aparelho, né? Principalmente aparelhos top de linha ou aparelhos que tem que abrir a tela, aparelho que sofre oxidação. E às vezes ele liga, para o touch ali, o cliente vê que está funcionando e às vezes quando a gente vai fazer uma manutenção ele para de vez, né? E existe essa margem de risco e a gente precisa passar para o cliente, né? Confesso que para mim é uma forma constrangedora você dizer para o cliente que na hora que abrir aquele aparelho pode quebrar aquela tela, pode danificar o seu aparelho, você vai fazer aquela desoxidação e pode parar de vez. É constrangedor pra gente, né? E eu tava conversando não, um inscrito me fez uma pergunta sobre isso e eu disse que em algumas situações sim eu passo risco e em outras situações eu não passo porque às vezes dá para cobrir ou a tela que vende, ela consegue ser igual a original, não vai ficar muita diferença, né? Então eu cobro o preço mais caro, né? Então veio outra pessoa embaixo e comentou o seguinte, vou botar aqui o print. Acho que o risco deve ser do profissional. Se você é profissional, não deve passar o risco para o cliente. É como eu disse, é constrangedor para a gente ter que falar isso ao cliente. Olha, seu aparelho está funcionando, caiu na água, mas se a gente for mexer, fazer desoxidação, dependendo da situação dele interna, ele pode parar de vez ou pode vir aparecer outro defeito. Então a desoxidação é tanto que existe até um termo, né? E outra questão é aparelho que abre pela tela, telas finas, né? Vamos botar o J6, o S5, aparelhos que eu consigo lembrar que realmente são telas delicadas, né? E esse serviço precisa sim ser avisado ao cliente. Não quer dizer que você está sendo menos profissional porque você está avisando ao cliente que existe uma margem de risco, né? Não quer dizer que você não é profissional porque você está avisando. Significa que você é um profissional em avisar que aquele aparelho, aquele tipo de serviço é delicado, né? Vamos usar um exemplo aqui na medicina. Quando o paciente, que é o cliente do médico, né, do cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia de risco, a família fica sabendo que é uma cirurgia de risco, ele fica sabendo que é uma cirurgia de risco, né? E esse serviço também não é cobrado barato, esses médicos, né, esse cirurgião também recebem alto pelo esse tipo de serviço por ser um serviço de risco, caso ele seja processado ou caso venha, né, algum cliente, algum paciente vinha a óbito em cima da mesa de cirurgia. Então, aqui também existe essa margem de risco. Vamos supor que você acha que não é profissional avisar ao cliente que o aparelho dele pode quebrar a tela, beleza? Você vai dizer que você se assume o risco. Aí o cara traz um S5, vamos citar por exemplo aqui o S5. Aí ele traz para você fazer um serviço interno. Você precisa abrir o aparelho e você não avisa o cliente porque você é um super profissional. Você acha que vai dar tudo certo. Aí quando você faz o serviço, quando você vai abrir o S5, ele geralmente descasca a tela, né? Descasca as bordas da tela. E aí você vai pensar o seguinte, pô, e agora? Eu tenho que trocar o vidro? Ou então eu vou ter que pintar isso aqui? Como é que eu vou ter a cara de pau de avisar para o cliente que vai ficar todo descascado isso aqui? Significa que você está sendo menos profissional porque você não avisou desse risco ao cliente. E agora o cliente pode exigir de você a tela do jeito que estava, porque ele não foi avisado, né? Se você pega um aparelho que molha, geralmente acontece muito isso. O aparelho ele ensopa e ele liga, dá imagem, mas não dá touch. Aí você vai abrir, quando você vê lá, tá aquele borrão de oxidação, você vai fazer uma limpeza e o aparelho dele morre de vez. E você diz que não, que aquilo ali vai dar certo. E aí você vai ser obrigado a conseguir uma placa. Às vezes a oxidação fica concentrada ali no lugar do LCD. E quando você desconecta, ele sai arrancando tudo. E acaba que você tem que avisar para o cliente que morreu. Você está sendo menos profissional nessa parte. Na parte em que você não sabe dos riscos que aquilo pode vir a acontecer. Outro fato, você pega um aparelho para fazer um serviço interno e você quebra a tela, você assume o risco de não diz para o cliente sobre o risco, não importa se você assume ou não, o importante é você avisar ao cliente muitas das vezes sobre aquele risco, porque aí você quebra a tela, aí você vai botar uma tela que vende de reposição e a tela não é a mesma e o cliente desconfia, ele vai achar que você ficou com a tela dele, ele vai achar que você passou a mão na tela dele. Então é aí que você está sendo menos profissional. Então, quando eu vi essa frase desse cliente,
dessa pessoa no meu canal lá embaixo, dizendo que se eu sou um profissional, eu tenho que assumir o risco. Essa frase geralmente vem de duas pessoas dentro da área da nossa área. Geralmente vem do cliente que não entende nada do que se passa dentro da manutenção, ou vem de uma pessoa que está iniciando no ramo e ainda está obtendo conhecimento. E de fato, essa pessoa é uma pessoa iniciante porque ela mandou esse seguinte frase, esse seguinte comentário em um outro vídeo, falando que estava tendo muita dor de cabeça, que não estava conseguindo comprar aparelhos para poder revender porque estava tendo muito prejuízo. Ou seja, é uma pessoa iniciante, né? Então, eu estou mandando esse vídeo justamente para ele, que ele está seria menos profissional se ele não avisar o cliente dos riscos, né? Você precisa passar ao cliente os riscos que a manutenção pode trazer, dependendo se for um serviço de risco. Então, galera, aqui na manutenção, como em outras áreas, como eu citei, na medicina, existe margem de risco. E muitas vezes você tem que passar essa margem de risco para o cliente, porque se você leva, como citei na medicina, você leva alguém para fazer uma cirurgia de risco, chega lá você tem que assumir o risco. Mas não é assumir o risco só de cabeça. Ele chega lá, pega o responsável pela pessoa, né, pelo paciente, que é o cliente dele, e pede para assinar um termo aprovando aquela cirurgia. Ou seja, o cirurgião não fica com risco só para ele, né? Então, aqui também é assim, quando você pega um aparelho oxidado, você passa o risco para o cliente, você tem que avisar o cliente das margens de risco, você vai abrir uma tela difícil, o aparelho do cliente está intacto, nunca foi aberto, você tem que passar para ele essa margem de risco, se ele quer ou não. Em muitas das situações, às vezes o cliente não quer fazer aquele serviço porque ele acha que dá para ele empurrar aquilo ali com a barriga, e se você não avisa, você está deixando o cliente incapacitado de uma escolha e você está sendo menos profissional, né? Porque você não acumulou experiência o possível para estar passando para o cliente que aquele serviço pode trazer uma possível mudança no aparelho dele. Então, galera, aqui é o canal Oficial 123, meu nome é Júlio César, e se inscreve aí no canal, ativa o sininho e fui!